Olá, boa noite. Guardando o Emanuel entrar para a gente começar a falar um pouco desse projeto. Olá. Mais uns 2 minutinhos ele entra, a gente explica um pouco o que será. Lembrando que às 20 horas nós vamos começar a live mesmo com a nossa convidada, a Lucy, falando um pouco pra gente sobre o tema. O Manuel entrou. Ok. Manuel. Vamos lá. Tô aqui, vocês estão me vendo? Ah, acabou de aparecer. Olá, boa Aí, noite. boa noite, oi gente, tudo bem? Tirou. Estão me ouvindo direitinho? Escuto bem. Todo mundo escuta a gente bem? Ok. Esperar mais uns 2 minutinhos, Emanuel, para a gente começar. O pessoal está Uhum. entrando. Se você quiser já ir se apresentando, eu acho importante para a gente não perder tempo. Bom, a Camila já entrou. Hello. Então. Bom, então vamos lá. Primeiro que eu estou muito feliz, né, para estar começando esse projeto juntos. Temos certeza que vai ser muito importante, não só para a gente, mas para toda a comunidade, né, LGBT. Mai. Então, me apresentando, meu nome é Manuel Vitor, eu sou de Nova Lima, Minas Gerais. Orientalmente, eu moro em Fort Lauderdale, aqui na Flórida. Um, Sou um homem cis gay, casado, já há quase 5 anos. No Brasil, sou contador, aqui eu trabalho como auditoria, porém, eu tento trabalhar o máximo que eu posso com relação à nossa comunidade, né, LGBT+, mesmo. Bom, para aproveitar o gancho, então, me apresentando, eu sou a Paula, sou psicóloga, também mineira de Nova Lima, 29 anos, como Emanuel, bissexual, e estamos aí, né, nessa luta, buscando sempre fomentar discussões interessantes sobre a temática, buscando aprender sempre com as pessoas, construir. Bom, eu acho que é isso inicialmente. Fala pra gente um pouco sobre o projeto, Emanuel, e o mês de lives que ocorrerão, por favor. Vamos. Só dar um oi para a Rutinha, que acabou de entrar. Bom, então o Just Love, ele começou já tem mais ou menos, se eu não me engano, há 3 anos, né? Com, Primeiramente, o nosso maior objetivo era trabalhar com o público jovem, adolescente, LGBT+. Porém, de acordo com o tempo, a gente optou por estar ampliando um pouco mais esse meio, né, no qual a gente vai estar trabalhando. E, sendo assim, o nosso objetivo maior é proporcionar informações, conhecimentos referente à comunidade LGBT+. E a gente tem feito, trabalhado não só no Instagram, né, com a questão dos nossos posts, porém, realizar palestras, workshops sobre a temática LGBT, tanto em inglês quanto em português, né? Eu aqui nos Estados Unidos, você aí no Brasil. Né, a gente tenta fazer, sempre que é chamado, tá comentando um pouco sobre esse assunto, que ainda, infelizmente, ainda precisa sim ser muito divulgado. Sim. Porém, nosso maior objetivo é conectar as pessoas que já estão cansadas, né, de tanto ódio, preconceito em geral. Inclusive, a gente está vendo tudo que está acontecendo, tanto aqui quanto aí no Brasil. E conectar essas pessoas que o objetivo maior é simplesmente amor, né? E por isso o nome Just Love.
Bom, as nossas lives elas vão ser toda terça, quarta e quinta, às 7 horas da noite aí no Brasil, às 8 horas aqui na Flórida, e aos sábados, às 2 horas aí no Brasil e a 1 hora aqui no horário da Flórida. É, a gente vai tentar toda terça-feira, né? A gente vai começar 15 minutos mais cedo, um pouquinho, para a gente poder falar um pouco mais sobre conceitos e definições que são importantes da nossa temática mesmo, né? Como definições de identidade de gênero, orientação sexuais, entre outras, né? Outras definições vão ser importantes a gente estar tratando aí. Então, vai ser toda terça-feira, antes, 15 minutos, 20 minutos antes das lives principais. E a ideia do nosso projeto, né, de estar falando sobre isso, fazer esse evento que vai ser durante todo esse mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT, além de celebrar, né, nesse mês que é nosso, para a gente realmente mostrar quem que a gente é e para a gente ser feliz do jeito que a gente é e como a gente quer ser, é trazer informações sobre as temáticas mesmo do orgulho LGBT que giram ao nosso redor, né? Então a gente vai ter diversos assuntos que a gente vai falar sobre ser um LGBT na área de informática, que infelizmente ainda é um meio muito machista ainda e preconceituoso. A gente vai falar sobre ansiedade, né, mais focado ao público LGBT+, falar sobre PrEP, PEP, como é a questão do LGBT+, na visão espírita, entre outros assuntos, né? E a gente vai a gente vai ter alguns dias que a live vão ser em português e em outros dias vão ser em inglês. Então vocês ficam aí atentos à nossa agenda. A gente vai sempre tentar postar uma semana antes, mais ou menos, da agenda seguinte, né? Então dessa semana, de hoje até sábado, a gente já postou, né? E é isso aí. Então sejam bem-vindos ao nosso evento. Espero que a gente possa tentar trazer um pouco mais de conhecimento que a gente precisa, né? Que é muito importante, na verdade. Sim, sim. A gente entende que a educação ela tem esse potencial, né, de quebrar esses estigmas e esses preconceitos, de mistificar muita coisa pré-concebida, pré-construída, para que a gente possa, de fato, caminhar em direção a essa sociedade tanto dita enquanto igualitária e legítima para todas, todos e todes, né? Só para não pegar mais tanto tempo, eu vou só fazer uma distinção inicial do que seria a sigla LGBT, porque é algo que ainda causa certa confusão. A sigla LGBTQIAP+, que é uma sigla mais extensa, o que seria cada uma dessas letras? E depois disso eu vou dizer só por que é importante falar sobre essas questões, porque é importante celebrar sempre esse orgulho, né? Então, assim, L, lésbicas, G, gays, B, bissexuais, T, pessoas transgêneras, travestis também, tem algumas siglas que usam LGBTT, né, os dois T's. O que seria queer, I, para pessoas intersexuais, A, pessoas assexuais, P, pansexuais, e o mais ele vem como um termo que abranja outras e diversas orientações e gêneros que a gente sabe que não existem só essas, né? E aí, eu não vou entrar detalhadamente o que seria cada uma delas, até mesmo para a gente poder cumprir essa proposta que o Emanuel disse a respeito de, ao longo desses eventos, todas as terças-feiras, uns minutos antes, a gente vai se reunir aqui nesse bate-papo para poder construir junto com vocês o que seriam esses termos, o que é ser uma pessoa cisgênero, o que é ser uma pessoa transgênero, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, que normalmente há uma confusão também. Só para dizer que no Brasil, hoje, a sigla considerada oficial e utilizada é apenas LGBT+. Isso sou eu que estou falando? Não. Isso vem da Conferência LGBT, Conferência Nacional LGBT, que ocorreu em Brasília em 2016,
essa conferência ela conta com a participação sempre de militantes, né, pessoas militantes do movimento LGBT, sociedade civil, algumas pessoas que fazem parte de órgãos específicos do governo para poder discutir questões inerentes à temática LGBT, segurança, educação, enfim, temáticas diversas. Então, nessa conferência, em 2016, foi definido que o termo oficial utilizado aqui no Brasil é LGBT. Então, LGBT+, é o que a gente usa em concordância, né, conformidade com essa organização em 2016 dessa conferência, com o que foi tirado dessa conferência. E aí, só de forma bem rápida mesmo, que a gente está quase estourando o tempo para a Lucy poder somar conosco, entre vários motivos, por que é importante falar sobre essa temática? Por que é importante discutir? Bem, a gente percebe, a gente tem conhecimento de que é muito recente o movimento que tem surgido para despatologizar, ou seja, desconsiderar, tirar de um senso médico e psicológico enquanto doença as identidades e orientações LGBTs. A gente sabe que a homossexualidade, especificamente, foi desconsiderada enquanto doença, saiu desses cadastros de doença apenas em 1990. Então, são 30 anos, é uma coisa ainda muito jovem. As bissexualidades ainda são consideradas perversões e constam em manuais psiquiátricos e diagnósticos ainda. As sexualidades também são consideradas perversões, desvios e constam em manuais enquanto patologia. As transexualidades, né? Ainda assim são patologizadas o tempo inteiro e a gente sabe como que a patologização dessa população especificamente causa danos em vários outros aspectos, né? Questão da saúde mental tem um prejuízo direto, serviços de saúde não conseguem acompanhar e abordar as demandas específicas dessa população. E, além disso, uma questão que é complexa, é triste, mas que é importante a gente dizer, a questão do número de mortes, como o Brasil ainda é um país extremamente preconceituoso com a população LGBT, quanto o Brasil é um país extremamente LGBTfóbico, mais preconceituoso do que países que, inclusive, ser LGBT é considerado crime passível à pena de morte. Então, a gente fez uma pesquisa rápida só para trazer para vocês aqui, que no ano de 2019, 329 pessoas LGBTs foram assassinadas no Brasil. Então, os números são, de fato, extremamente alarmantes e a gente precisa trabalhar para poder mudar essa realidade. Sem dizer a questão do nível de mortalidade também da população trans, especificamente. No ano de 2019, só a população trans, houveram 105 casos notificados de homicídio e 17 casos de suicídio. É claro que falar sobre essas estatísticas é também considerar que existe uma enorme subnotificação. Nem todos os casos de assassinato a pessoas LGBTs, eles são acessados, eles chegam à grande mídia e a gente consegue contabilizar por uma série de fatores. Muitos dos crimes são considerados crimes comuns e vão para um lugar comum, mas a gente sabe que o que move esse crime, né, o que moveu isso foi a LGBTfobia. Então, o nosso intuito aqui é esse, de trazer conhecimento, de construir conhecimento junto com vocês, de trocar esse conhecimento para que a gente possa fazer algo significativo no sentido de reduzir toda essa história, que a gente tem um passado de lutas, que vai ser citado hoje, muito bem pela Lucy, mas a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente para seguir e continuar lutando. Então é isso, muito obrigada a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Essa introdução por hora é isso. Ao longo das terças-feiras, a gente vai discutir sobre alguns temas que são comuns, alguns temas que ainda causam dúvida. E aí, agora, a gente vai encerrar aqui. Eu vou passar para o Emanuel fazer o fechamento dele, mas aí a gente vai encerrar essa parte aqui, vou fechar a vídeo
a live, né? O ao vivo do Instagram. Vou abrir. Mentira, Emanuel vai sair, né? No caso. É melhor, mais fácil, né? Emanuel vai sair e E a aí Lucy a Lucy entra. vai entrar para a gente conversar um pouco mais. Desculpa te Sim. expulsar assim publicamente, mas é isso mesmo. Não, tudo bem, eu entendo e para ela tudo bem. É ótimo. Bom, na verdade, só para finalizar, muito obrigado a todo mundo e como o próprio nome da página já diz, vamos Just Love Together, né? Que eu acho que a gente é o que a gente precisa hoje em dia, não é Muito mesmo? gringo isso. Então, beijo, sucesso. Lucy, arrasa. Vou sair Lucy, aqui. me mande o convite aqui para participar, por favor. Agora o look aparece completamente, né? No caso. Obrigada por todas as interações. Olá, todas as pessoas presentes. Vou só aguardar o convite aqui da Lucy para poder colocá-la e a gente começar a discutir. Só para poder introduzindo, né? O tema que a Lucy vai abordar aqui, né? Essa abertura dessas nossas atividades. O nome do que ela vai discutir é O Orgulho Veio de Revoltas. Então, a gente vai entender um pouco mais de por que desse orgulho, quais foram as revoltas envolvidas nesse processo. Só aguardar um minutinho. Lucy, me chame, por favor. Ok. Vou colocar a Lucy aqui, gente. Entrando. Amanda, olá. Boa noite. Olá, já estou aqui, como estou? Maravilhosa. A minha internet está péssima, está tudo travando, tudo porque é agora que está acontecendo, mas seguimos. Ok, vamos lá, vamos com carinho, vai dar tudo certo. Já falei seu tema e questões de tempo, quando você quiser se apresentar. Primeiramente, te agradecer publicamente, de forma virtual, por esse convite, por ter aceitado e por ser, né, a nossa primeira convidada aqui nesse projeto que é muito caro, muito importante para a gente. E vai ser muito bom poder compartilhar, te ouvir. E é isso. Muito obrigada, também agradeço muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui com você. Estou morrendo de saudade de você. Muitas saudades. E é isso, vou me apresentar aqui. Eu me chamo Lucy, eu tenho 25 anos. Atualmente eu resido em Taquaraçu de Minas, na zona rural, que é uma cidade próxima, 50 quilômetros, né? Mas próxima de Belo Horizonte. E eu atualmente eu trabalho com designer gráfico, que é a minha profissão principal. Também trabalho com fotografia, sou escritora e também artista. É, Mandem Como jobs para Lucy. LGBT, mandem jobs. Como LGBT, eu me identifico enquanto uma pessoa trans, não binária, mais especificamente a gênero. Eu não consegui acompanhar se você explicou essas siglas, mas eu posso estar falando aqui agora, Pode sim, né? pode. Se você quiser explicar Ah, sobre a então sua arrasou. identificação, fica à vontade. Perfeito, perfeito. Então, vamos começar, né? São três partes: trans, não binária e a gênero. Enquanto pessoas trans são aquelas pessoas que não se reconhecem com o gênero que foi designado ao nascimento. O médico chegou lá e falou: ah, é fulano, é menino ou é menina. E a gente, ao longo do tempo de nossa vida, a gente vem a se reconhecer em outro gênero diferente desse que foi registrado na certidão de nascimento, etc. Enquanto pessoa não binária, o que é uma pessoa não binária, né?
é uma pessoa que não se identifica 100% sendo homem ou mulher, né? Eu acho que essa é a forma mais sucinta Sim, de eu falar o que é uma pessoa não binária, porque gêneros não binários são diversos, existem vários, né, para contemplar todas as especificidades das pessoas não binárias. E, e dentro dessa especificidade enquanto pessoa não binária, eu me reconheço enquanto agênero. Agênero, a definição é de uma pessoa que ela não se enquadra em nenhum gênero, ou sente ausência de gênero, né? E é isso que eu sinto hoje, através de muita construção, né? Já vinha me reconhecer em outros gêneros, como uma pessoa gênero fluido, como uma pessoa transfeminina. E hoje eu cheguei à conclusão de que me reconheço enquanto agênero. Não vou confundir mais as cabeças das pessoas, porque é muito termo, é muita classificação. Para mim, enquanto pessoa trans, eu, dentro da minha pele, demorei 4 anos para chegar nisso, né, praticamente. E imagino que as pessoas, em 15 minutos, 5 minutos, não vão conseguir, captar isso tudo, né? sim, Mas essa é quem eu sou. excelente. É, Também me identifico enquanto uma pessoa negra, né? Não retinta, porque eu tenho a pele clara. E eu também estou dentro da luta, desculpa, eu estou dentro da luta dos direitos humanos e promovendo também os direitos do meio ambiente. Já fiz parte de alguns projetos que fazem parte dessas lutas, né? De militância e também fazem parte de alguns projetos pessoais e profissionais que eu fiz parte, né? Que são a Resistência Não Binária, que eu já fiz parte, a Academia Transliterária e, atualmente, eu estou dentro de um movimento que não é algo concreto, mas que a gente faz acontecer, que é o movimento trans, autônomo e independente de Belo Horizonte, né? Você quer falar alguma coisa antes da gente iniciar o assunto? Então, só para dizer que estou acompanhando as interações de vocês. Quem tiver alguma pergunta, alguma ressalva sobre as temáticas, a Lucy vai falando sobre o tema, eu anoto, depois a gente pode discutir. Fiquem à vontade, por favor. E própria questão mesmo dessas identificações que você traz, Lucy, é muito importante, porque de pensar quão múltiplas nós somos, quão diversos nós somos enquanto seres humanos, e que o assunto, de fato, ele não se esgota, e não é num momento de live que a gente consegue abordar e abarcar todas as identidades e orientações. Mas dentro das possibilidades de construção, a gente vai tentar trazendo isso. Então, qualquer questão que surgir ao longo, que for discutida, é só vocês colocarem na caixinha de pergunta, eu tomo nota, depois a gente discute, e é isso. Coloca tudo aqui, gente, que eu respondo tudo. Eu sou de Gêmeos, eu adoro falar. Se a gente pudesse ficar aqui 3 horas, a gente ficaria. Bora A Paula me lá, conhece. Se a gente pudesse ficar aqui 10 horas, a gente ficaria. E é isso. lindamente. Então, gente, o nosso assunto que eu quis trazer para vocês, né? Principalmente iniciando essa série de lives que vai acontecer aqui. Eu quis trazer para vocês um pouquinho do início do movimento é, LGBTQIAP+, né? Como surgiram as nossas lutas pelo direito, pelos poucos direitos que temos hoje, né? Que estamos a todo dia tentando conquistar mais, tentar chegar numa equidade de direitos, enquanto pessoas, né? Sim. A gente sabe que muitas coisas para nós são negadas, como trabalho, como diversas coisas que estão aí na sociedade e que para nós, como pessoas, é muito necessário, né?
Então, o tema que eu escolhi foi o orgulho veio através de revoltas, né? E por que que aconteceu isso? Por que que eu falo que o orgulho veio através de revoltas? É, voltando na história, muito tempo na história, desde sempre na história, né? Aconteciam prisões, assassinatos, perseguições, violência, preconceito social contra as pessoas LGBTQIA+. Não que isso tenha mudado hoje, Sim. mas antes era pior. Hoje, atualmente, eu peguei para trazer aqui para gente uns dados da ANTRA, que é uma Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que ela soltou uma nota recente que até maio desse ano houve um aumento de 49% no assassinato de pessoas trans, tendo em vista os anos passados. Já aconteceram também esse ano, até maio, 11 suicídios, 22 tentativas de homicídio, 21 violações dos direitos humanos da população trans, especificamente da população trans. Queria também falar que esses dados, a maioria desses dados são subnotificados. Por quê? Os dados que a ANTRA tem, ela coleta através de notícias que são veiculadas nas redes sociais, através de jornais. Então, muitas das vezes, esses jornais e essas redes sociais, elas não retratam a realidade que acontecem com pessoas trans. E, às vezes, também nem a realidade de pessoas LGBT em geral. Sim. Porque muitas das vezes alguma pessoa LGBT é assassinada, é violentada, comete algum suicídio por conta de várias violações dos direitos humanos através dela, mas isso não é notícia, sabe? Isso não está na notícia, não é nos falado que a pessoa era uma pessoa trans, que a pessoa era uma pessoa lésbica, que era uma pessoa homossexual, que era uma pessoa bissexual, que era uma pessoa intersexo, que era uma pessoa, enfim, pansexual e tudo mais. Não é relatado isso na notícia. Então, há uma enorme subnotificação desses casos. Então, o que a gente tem é muito pouco palpável, mas mesmo assim, ainda é uma realidade muito violenta e muito preocupante para a nossa sociedade. É, E voltando no assunto, né, eu queria falar por que que antes era pior, né? Nos Estados Unidos e aqui também, as pessoas antes eram presas ao exercer a sua sexualidade e a sua identidade de gênero, né? E haviam mortes que nunca eram solucionadas, havia violência social, exclusão, marginalização, e alguns raros estabelecimentos que acolhiam pessoas LGBTs eram constantemente interditados e invadidos por policiais, né? Então a gente vê que é uma realidade que era, vamos supor assim, que era o governo mesmo, né, que fazia isso. E um fato histórico, né, que foi uma divisão de águas para os nossos direitos começarem a ser para a gente começar a ir atrás dos nossos direitos, conquistar as nossas coisas, foi o Stonewall. O que que aconteceu? No dia 28 de junho, em 1969, a 1h20 da manhã, a polícia invadiu o Stonewall Inn, que era um bar, né, inicialmente frequentado por gays, e posteriormente ele começou a ser frequentado por mulheres cisgêneras, e posteriormente ele começou a ser frequentado por drag queens e pessoas trans. Inclusive, uma das pessoas que eu vou citar aqui depois relatou que foi uma das primeiras a ingressar nesse bar. Mas nos Estados Unidos, né,
especificamente em Nova York, haviam vários outros bares que já acolhiam essas pessoas. Mas especificamente aconteceu no Stonewall Inn essa invasão policial, que foi através da polícia, e eles foram lá porque eles recebiam propina, e nesse dia eles não chegaram, segundo relatos, né? Segundo esses relatos, esse dia eles não chegaram a receber o dinheiro que eles sempre recebiam. E a partir daí, eles começaram a invadir o bar, começaram a prender as pessoas. Várias pessoas tentaram fugir, fugiram pelas portas, pelas janelas dos banheiros, porque especificamente, socialmente, era horrível ser preso naquela época, né? Principalmente por causa de uma coisa dessas. É, E aí as pessoas queriam sair e tudo mais, e eles começaram a prender todo mundo. E, especificamente, uma coisa que, lendo sobre isso, me deixou muito chocada, era que a ideia da polícia era prender todo homem, entre aspas, Muitas vestido aspas. de mulher, muitas aspas, todo homem, muitas aspas, vestido de mulher, que... E eles também queriam, né, pegar essas pessoas e levar elas até o banheiro e fazer com que policiais do sexo também, entre aspas, feminino, né, revistassem a genital dessas pessoas, a fim de saber o que que era o quê, né? Então, várias pessoas começaram a ser presas e as outras que saíram, né, que foram para fora desse bar, elas iniciaram muita reunião foram reunidas várias pessoas e várias pessoas e várias pessoas, até que chegou uma multidão de cerca de 500 a 600 pessoas. É, e a partir disso, foi uma coisa muito rápida, durou menos de uma hora isso tudo. E a partir disso começaram várias violências policiais de pessoas que não queriam ser presas. É, Inclusive, uma pessoa que ainda não, até hoje não é confirmada se foi ela, mas era uma mulher cisgênera, que possivelmente era Stormé Delavigne, que ela estava sendo presa, tentaram prender ela várias vezes e estavam usando de violência contra ela, os policiais estavam usando de violência contra ela, e a partir daí eles começaram a querer entender por que que a polícia estava querendo fazer isso, sendo que nunca tinha acontecido isso, sabe? Foi de forma arbitrária da polícia. E aí, várias pessoas falando umas com as outras falaram que era porque eles não tinham sido pagos, várias moedas começaram a jorrar em cima dos policiais, vários xingamentos, falaram que eram polícias de queer fag na época, né? Sim. Porque não tem uma tradução específica disso, mas era uma polícia que prendiam pessoas LGBTs, né? E aí começaram a xingar esses policiais, todo mundo começou a ficar muito enérgico, houve muita revolta, e aí que começou um motim fora do bar de pessoas, principalmente no relato, né? Principalmente pessoas mais marginalizadas, pessoas que eram moradores de rua, mulheres, prostitutas, né? Falar em prostitutas, eu queria lembrar que hoje é o Dia Internacional das Prostitutas e a Sim. gente não pode esquecer de forma Sim. alguma dessas pessoas, porque a comunidade trans está ali ligada nisso, 90% das pessoas trans estão na prostituição. É um dado muito triste, é um dado Sim. muito triste, mas também é um dado que não foge de nós, né? Então, a gente tem que comemorar isso. E diz sobre uma realidade, né, Mas Lucy? aí, sim, Opa. voltei. E a Voltei. comunidade também está à Você estava frente de falando? várias lutas.
E a comunidade Sim, está à frente de várias lutas, somando em várias lutas, de vários recortes também. Então é muito importante que a gente celebre o dia de hoje. sim, com certeza. E vários outros dias, né? Como você disse. Sim. E aí aconteceu, né? Voltando ao assunto, aconteceu que essas pessoas, né? Começaram um motim, começaram a jogar garrafas, começaram a jogar lixo, a tirar pedras, a tirar tijolos nas janelas, tentando evitar que isso acontecesse, né? É, E no fim disso, desculpa, eles começaram a queimar os lixos, queimar várias coisas e tentar jogar na polícia para dispersar isso, para tentar acabar com isso. E especificamente, né, principalmente Silvia Rivera, que eu vou falar mais na frente, quem era essa pessoa, ela fala que as pessoas estavam sendo cansadas de ser tratadas como lixo. E agora os policiais iam saber o que era ser tratado assim, né? E três pessoas se tornaram ícones dessa revolta de Stonewall, que durou inclusive dias. Não foi só esse dia. A revolta durou inclusive dias. Marsha P. Johnson, o P significa Pay It No Mind, que significa não se. Não. Ah, esqueci. Pay It No Mind. Não se importe. Isso. Não se importe. É tipo, ai, foda-se, sabe? Não ligue pra isso. Então, Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera e Stormy DeLavigne, que eu já falei anteriormente, foram três pessoas que viraram tipo um ícone dessas revoltas de Stonewall. Marsha P. Johnson é muito lembrada por ela ter sido a primeira pessoa a atirar um tijolo contra os policiais. No segundo dia, principalmente da revolta, ela subiu em um poste e jogou em cima de um carro policial um saco muito pesado cheio de pedras, quebrando o carro todo. Stormy DeLavigne é uma artista lésbica que foi também reconhecida em Stonewall por ela ter dado o primeiro soco em um policial naquela época. É, Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera eram duas artistas drag queens e também se reconheciam enquanto travestis. É, e essa revolta que durou dias, né, que foi muito importante, foi um divisor de águas nos direitos LGBT. Por quê? Porque a partir dessa revolta, né, o público viu o poder que eles tinham, né? Viu o quão eles podiam reclamar por seus direitos. E a partir daí que começaram a vir nossos direitos, né? Não no Brasil ainda, mas começou lá nos Estados Unidos, né? Então, após a revolta, se iniciou a promoção de direitos LGBT. E, inclusive, Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera criaram a STAR, que é Street Transvestite Action Revolutionaries, que era uma organização que acolhia e dava suporte para pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade e em situação de rua. E elas criaram essa ONG, né? E a partir disso também, do Stonewall, foram criadas outras duas ONGs voltadas para promover os direitos LGBT. E também dois jornais começaram também a cobrar os direitos LGBTs. E você tem alguma coisa para falar? Porque eu já estou querendo mudar de assunto aí. Não, pode ir dar sequência, por favor. Então, após essa revolta, foi criado isso tudo lá nos Estados Unidos.
E uma coisa também interessante que eu queria fazer um paradoxo, né, com o que acontecia no Brasil enquanto isso, né? Enquanto lá aconteciam as revoltas, aqui a gente estava em período de ditadura, né, que começou em 1964, e em 1970 foi instituída a Lei contra a Vadiagem no Brasil, uma lei que foi muito utilizada para aprisionar pessoas também LGBTs que usufruíam, né, que exerciam a sua sexualidade ou sua identidade de gênero nas ruas. Em 1976, a polícia começou a polícia de São Paulo, especificamente, né, começou a estudar a como combater especificamente travestis. Elas eram consideradas como criminosas e o delegado Guido Fonseca determinou que as travestis fossem presas e levadas ao juiz, a juízo, né, para que ele avaliasse qual era o seu grau de periculosidade. Ou seja, não importa quem era a pessoa, sendo trans ou travesti, ela era presa, levada a juízo, para que se definisse um grau de periculosidade dela. Ou seja, antes de qualquer coisa, éramos consideradas criminosas e perigosas, né? E daí, talvez, não muito tempo atrás, né, há 50 anos atrás, né, que isso aconteceu, Sim. a gente pode pensar como ainda é um reflexo hoje das pessoas reconhecerem travestis e pessoas trans como seres violentos, né? Como seres que não são que a gente não pode pensar que eles sejam outras pessoas a não ser isso, sabe? Que são violentas, são pessoas da rua, são prostitutas, e tudo que vier de ruim na cabeça a gente identifica enquanto uma pessoa trans, né? O É, estigma desse período, de certa forma, ele ainda reverbera em tempos atuais, né? Esse olhar, como ele foi construído, por mais que a nossa história, nesse contexto da ditadura, o Manuel citou, tenha sido, de certa forma, apagada, não se fala tanto, mas o estigma, ele perpassa essas gerações e se segue dessa forma. com certeza. Muitas das coisas que aconteceram antes ainda duram até hoje, né? Sim. Em 1985 ocorreu o fim da ditadura, mas em 1987 começou a Operação Tarântula, que era uma operação que aconteceu em São Paulo, que ela visava empreender travestis nas ruas que se prostituíam e ela foi suspensa pouco tempo depois, não durou muito, mas ela sempre marcou nossa história. Ela sempre marcou nossa história. É, E daí, é, por mais que tenha sido suspensa, né, essa Operação Tarântula, as pessoas trans e travestis começaram a ser assassinadas de forma que ninguém sabia por que as pessoas sumiam e apareciam mortas, né? E algumas outras também eram alvejadas a tiro nas ruas, né? O que parecia? O que se parecia? Através, né, dessa lei, já que ela tinha sido encerrada, as pessoas começaram a fazer justiça com as próprias mãos. Justiça, justiça, né? Porque eles achavam, né, que pessoas trans eram arruaceiras, que pessoas trans queriam provocar algum tipo de violência e eles queriam higienizar as ruas, né? Higienizar as ruas. E aí, para trazer para vocês essas informações, eu também assisti um documentário que chama Temporada de Caça, de Rita Moreira, que é uma pessoa que fazia
alguns documentários, e ela ainda está viva até hoje, eu acho. Mas é uma pessoa que a gente consegue encontrar no YouTube facilmente esse Temporada de Caça. E a gente vê especificamente nesse documentário o preconceito, a violência e o ódio das pessoas contra pessoas trans e pessoas LGBTs em geral. É, já deve ter ocorrido algumas vezes na sua timeline, algum vídeo de algum tempo atrás de uma repórter perguntando o que que você acha de gays? E aí as pessoas falavam assim, eu não gosto disso não, não quero isso não sei o que que tem. E o vídeo também falava sobre a pessoa pergunta, a repórter falava, é, você tem noção de que está acontecendo vários assassinatos da população gay e tudo e travesti e tudo mais? E as pessoas simplesmente respondiam assim: tem que acabar com isso mesmo. Tem que matar mesmo. E eu sou a favor disso, porque as pessoas não conseguiam nem justificar por que que elas eram a favor disso. Sim, Para você ver como as pessoas nem pensavam na época. As pessoas não pensavam na época. E elas só jogavam a informação. E algumas pessoas também desconfiavam, né, que esses assassinatos eram por parte de policiais. E também, né, como falei, através dessa higienização de fazer justiça com as próprias mãos. O José Celso teve um irmão gay, né, homossexual. José Celso, para quem não conhece, ele é um importante dramaturgo brasileiro. E ele, e ele também é lá de São Paulo, né? Promove várias atrações de teatro, ele promove várias peças. É uma pessoa, assim, uma peça fundamental no teatro brasileiro e na dramaturgia do Brasil. E ele teve um irmão homossexual que foi assassinado nessa época. É, Caso vocês já tenham visto também, o Lampião também, que era um jornal daquela época, ele noticiava muito esses casos e ele tem uma manchete que falava especificamente a volta do esquadrão Mata Bicha, que foi nessa onda de assassinatos de pessoas LGBTs da época, sabe? Morreram muitas pessoas e desde sempre, né? Desde essa época e desde sempre, não só matavam as pessoas, não só assassinavam as pessoas, mas a maioria dos crimes, né, dos assassinatos, da violência contra pessoas LGBTs tinha um requinte de crueldade. sim. A maioria dos corpos eram encontrados com os pés e as mãos separados, né? Então a gente logo se vê que não era só matar, Sim. né? Como se isso fosse pouco. Tem que matar, dilacerar, tem que desfazer o que era aquilo, né? O que era aquilo que eles imaginavam. Inclusive, naquela época surgiu o Anti-Gay Commander, que era justamente essas pessoas que faziam a justiça com as próprias mãos. Sim. Surgiram várias pessoas utilizando blusas e vestimentas com esse símbolo, né, naquela época. Outra coisa que eu acho muito importante da história do Brasil para ser citado são os documentários de Goulart de Andrade e Andréa de Maio, que Andréa era inclusive uma pessoa trans. Eram documentários que passavam na época de 1982, cerca de 1982, e os repórteres passavam inclusive na Globo de madrugada. E os repórteres, inclusive, gravavam a realidade das travestis em São Paulo, principalmente as prostituições, né?
as travestis que se prostituíam em São Paulo. E é também um documentário que você também consegue encontrar no YouTube, né? Eu posso deixar aqui as referências depois. Por favor. E são documentários, assim, extremamente chocantes, porque mostram a polícia apreendendo essas pessoas, mostram essas pessoas se prostituindo por nada, mostram essas pessoas na rua, muito jovens, muito novas, sabe? Com 11, 12, 13, 14 anos na rua se prostituindo porque eram expulsas de casa, porque essa é uma realidade da população LGBT, né? E, inclusive, também mostrava, esse repórter mostrava as violências também que pessoas trans faziam consigo por causa da famigerada disforia de gênero, que é nada mais, nada menos que uma ação, né, que um sentimento nosso, que não, que eu tenho que falar que também nem todas as pessoas trans têm Sim. disforia, mas é um sentimento que é incutido em nós, pessoas trans, por a gente ser diferente de pessoas cis. Ou seja, eu, enquanto Lucy, sou uma pessoa que tenho falo, que não tenho seios desenvolvidos, e isso não me faz menos feminina do que qualquer outra mulher ou outra pessoa feminina. Mas a sociedade logo me incute e me fala que eu não sou feminina por causa disso. E isso gera em mim um desconforto extremo que eu possa vir, né, violentar o meu corpo, colocando, por exemplo, silicone industrial. Já aconteceram muitos relatos de pessoas transfemininas e travestis que tentaram cortar seu próprio órgão genital por causa dessa disforia, e entre outros relatos. Então, esse documentário também mostra, em certa parte, a casa de Bartô, que era uma casa de uma bombadeira. Para quem não sabe, bombadeira é uma pessoa que aplica silicone industrial no corpo, né? Geralmente uma pessoa trans, né? No corpo de pessoas trans. E mostra essa realidade dessa bombadeira lá, que acolhe também várias outras travestis e pessoas trans na casa dela, e ela vai aos poucos aplicando silicone industrial, que é um produto extremamente tóxico e prejudicial ao corpo humano, e essas pessoas aplicavam. Tem aplicação na testa, tem aplicação nas bochechas, aplicação nos lábios, nos seios, nas pernas, no quadril, na bunda, tudo para se assemelhar a uma imagem, né, mais fiel de uma mulher cisgênera, né? E mostrou essa realidade e, inclusive, mostrou algumas consequências dessa realidade. Mostrou algumas travestis que aplicaram em certos lugares e acabou descendo para o pé, por exemplo, silicone, sabe? Ela também fala de alguns relatos de que ela tenta ao máximo ser cuidadosa, que ela tenta ao máximo higienizar algumas coisas, mas nem todas as bombadeiras são assim, né? O que ocasiona em mortes de pessoas trans por causa desse produto. Outra série também interessante que vocês podem ver que relata isso é Pose, que inclusive tem no Netflix. E ela também relata. Ah, eu tô dando spoiler, desculpa, gente. Mas ela também relata essa realidade do silicone industrial, como ele entra na vida de pessoas trans e como ele prejudica ela.
né? É, e também mostra esse documentário, né, do Goulart de Andrade, da Andréa de Maio, mostra também sobre como as travestis utilizavam vários apetrechos para se proteger dos clientes delas. E a gente sabe que muitas travestis estão no mundo da prostituição e que elas estão vulneráveis a várias violências das pessoas que vão pagar por elas, né? E aí, para se defender disso, o que elas fazem? Colocam uma gilete debaixo da língua, utilizam de facas, utilizam de outros instrumentos, porque elas entendem que a vida delas vale mais do que isso. Sim. E os clientes dela acham que a vida delas vale muito menos que isso, entendeu? Os clientes dela não querem ser associados com ela, e também existe um estudo de que mostra para gente que a maioria das pessoas, né, que contratam pessoas trans, né, através da prostituição, a partir do momento que se encerra o programa, as pessoas sentem nojo, sentem asco daquilo, sabe? Os clientes sentem asco daquilo, e uma das formas que elas recorrem a tirar o asco, o nojo que elas tiveram de fazer aquilo que elas se sentiam atraídas sexualmente para fazer, é a morte, é matar essas pessoas, sabe? É, E também outra coisa, né, já voltando mais para a época atual, que eu também queria trazer aqui, é que a ANTRA, né, essa instituição que eu falei desde o começo, e o IBT Educação, eles identificaram também que atualmente, né, 85% das mortes de pessoas trans no Brasil são associadas a pessoas negras, ou seja, e também, né, 65% delas são jovens entre 17 e 29 anos, ou seja, a idade e raça nas Sim. mortes. E mesmo havendo subnotificações, né, a gente sabe que 8 a cada 10 crimes, hoje, atualmente, existe também esse requinte de crueldade que eu falei anteriormente, né? Que acontecia das pessoas serem mutiladas, né? E volto a lembrar aqui que em 2018, Dandara foi uma travesti apedrejada e morta a tiros na luz do dia. E tem eles Filmada. gravaram um vídeo assassinando ela, né? Um vídeo que foi extremamente compartilhado. E em 2019 também ano passado, né? Nos foi notificado que uma travesti teve o coração arrancado e foi colocado um santo, né? Uma Nossa Senhora no coração dela para o assassino, né? Disse que era para higienizar aquele corpo, né? Para tornar aquele corpo santo, porque ele era pecador. E outro fato histórico também no Brasil, que a primeira parada LGBT, ela aconteceu em 1997. E a gente também tem que agradecer que essa parada só aconteceu a partir da revolta que a gente viu no começo desse vídeo, que foi em Stonewall, que foi o início da nossa luta por direitos, né? Então, por isso que eu falo que o orgulho, ele vem através de revoltas, né? Ai, Sim. falei demais. Muito bom, Luci. Tem muito conteúdo também que não se esgota, né? Como você disse, a gente poderia ficar aqui 3 horas falando sobre tudo, passando por várias
personalidades importantes que fizeram essa luta ser possível, pelo que a gente tem hoje enquanto direitos, que podem ser poucos,